recebi o time, tinha passado por um momento super difícil, né, naquele último 16. ano. Batemos ali pertinho da zona de rebaixamento, buscamos lá o Oswaldo Oliveira e ele conseguiu dar uma melhorada e tal. E eu lembro até de um jogo que foi importantíssimo, nós ganhamos do Internacional lá de 1-0, gol daquele uruguaio. Do Terence. Não. Terence ainda não estava aqui, não. Não. Esse jogo, nós ganhamos uma vez, foi com o Terence, mas não foi nesse aí, não. Foi com o Oswaldo, mas foi um outro jogo. Enfim, mas nós ganhamos esse jogo lá e tivemos uma melhora significativa no final do campeonato e aquilo deu uma aliviada. Tanto que eu, quando assumi, resolvi mantê-lo, né, como treinador. Agora, o elenco era um elenco, mas vamos dizer, os jogadores já com uma idade mais avançada. Você tinha ali o Vitor, você tinha o Léo, o Elias. Então, assim, o próprio Fred ganhando um salário muito elevado, o Robinho. E eu me lembro que quando eu assumi, já estava fervilhando aquela questão do Robinho lá na Itália, daquele problema, e mal entrei no Atlético, já tinha faixa lá falando, né, dessa situação. Então, muito protesto. Né? Já tinha. Né? Então, rede social bombando. Ele ganhava um salário muito alto, não estava performando muito bem, nem dava para continuar com ele, então o contrato ali foi encerrado. E o do Fred, nós conseguimos achar uma solução que no primeiro momento seria para ele ir para o Flamengo, para ficar 2 anos lá ganhando o mesmo salário que ele ganhava no Atlético, que era um salário elevadíssimo, que a gente não tinha condição de pagar. E aí veio toda aquela celeuma de não queremos que conste no contrato que ele vai para o Flamengo e tal. E foi quando nós colocamos aquela multa. Bom, se ele for para o Cruzeiro, aí não dá, né? Não, ele não vai para o Cruzeiro. Não vai, não. Então põe uma multa aí de 10 milhões. Pode pôr? Pode. Pôs e, mesmo assim, esses caras foram muito corajosos, né? Foi para o Cruzeiro. Não ligaram muito, né, pro contrato. E aquilo ali foi uma vergonha, né? É uma briga até hoje, né, Sérgio? Não, ele tá já no finalmente lá, né? Vai ter que pagar. Acho que essa celeuma ela nem envolve mais o Atlético. O Atlético é ganhador da causa, né? Não, exatamente. A discussão está entre o Fred e o Cruzeiro. Quem é que vai ter que arcar com isso? Não, ainda tem alguma o processo ainda se arrasta um pouquinho, né? Porque o atleta está executando já a dívida, né? Que já deve estar aí, sei lá, 27, 28 milhões. Mas o advogado dele, eu sei porque eu tive acesso também à documentação, porque ele juntou isso no processo trabalhista, que ele tentou discutir isso na Justiça do Trabalho, e depois a Justiça do Trabalho rechaçou, mas nós vimos documentos que eles firmaram com o Cruzeiro, então ele está muito, digamos assim, bem amarrado, né? Eu acredito que o Fred, efetuando o pagamento para o Atlético, ele imediatamente vai se voltar lá contra o Cruzeiro e ele vai pelo menos entrar na fila de credores. Né? Vai receber agora, não sei, mas vai receber um dia, porque a própria SAF impõe essa situação aí. É lógico que num prazo mais longo, né? São 6 anos ali nesse primeiro momento, prorrogáveis por mais 4 para poder pagar os credores, mas com certeza sim. O que tem ali de grave naquela história que nós ficamos sabendo é que isso não é um problema que afete o Atlético, é um problema ligado ao Cruzeiro, que foi colocado uma absurda luva de 10 milhões de reais, que, aliás, motivou, a que tudo indica, a saída do então diretor financeiro que lá estava, né? O Divino, que era um camarada muito sério, que eu sei porque eu tinha, assim, conhecia de longe, ele trabalhou durante uns anos no Banco BMG e tal, e, enfim, era um cara correto. E aí, eu acho que quando ele viu aquele negócio ali, umas notas que estavam aparecendo lá, para pagar que não tinha relação nenhuma, ele falou, não, vou cair fora daqui. Mas veio à tona essa questão, e eu estou dizendo isso porque assim, o advogado do Fred foi advogado no meu escritório antes de advogar onde eles se encontram, e aí a gente tinha uma relação boa, tranquila, de advogado, e ele passou para a gente os absurdos que aconteciam lá, né? Então, assim, esse início meu no Atlético foi um início muito difícil. Só para não fugir dessa história ainda do Fred, você continuar, por favor, o Fred não teve pertinho de jogar pelo Flamengo? Não, na verdade era para o Flamengo a liberação, né? O Galo, que era o diretor de futebol do Atlético, estava fazendo um curso, terminando, né? Um curso lá na CBF, e ele então encontrou com
o executivo do Flamengo na época, né, o Luz, e lá eles alinharam a possibilidade do Fred ir para lá. Qual que era a proposta do Flamengo? Ele iria para o Flamengo ganhar o mesmo salário que ele ganhava no Atlético, só que ele só tinha mais um ano de contrato com o Atlético. Faria um contrato maior. Ele faria um contrato de 2 anos, né? E como a gente achava que ali ele já estava mais começando a descer a ladeira, né? Talvez fosse interessante, e foi, tanto que ele no primeiro momento aceitaram isso. Aí o Cruzeiro veio e ali eles conversaram. Talvez essas luvas aí tenham seduzido, né? Essas duas que não tanto quanto a... E tinha uma não seduziram porque, na verdade, as luvas não parece que eram para ele, entendeu? A luva era... Essas luvas eram isso aí é o problema de lá, eles devem estar investigando, isso aí deve ser objeto... Tinha uma história do Fred ir também para... Não sei se o time da Arábia todo conversa, árabe, né? Naquilo ali faz parte da especulação. Da especulação, né? Futebol árabe lá no Rio de Janeiro. Tiraram ele da escada do avião. Isso é conversa fiada. Né? Mas continuando, Sérgio. Não, aí nós tivemos que fazer um time ali muito na base de jogadores emprestados, né? Então, quando acontece isso, você vem de tudo, né? Porque eu me lembro que, por exemplo, eu liguei para o Matos, eu já tinha uma relação. O Matos é daqui de Belo Horizonte, eu já conhecia ele aqui antes dele se mexer com futebol. Então, eu liguei para ele e, com base nessa relação de amizade que a gente tinha, eu pedi para ele me ajudar com alguns jogadores, porque eles tinham um elenco fantástico lá, com mais de 40 jogadores, e eu sei que ele não ia ficar com todo mundo. E aí ele falou, Sérgio, para você eu vou te ajudar, porque eu não ajudo quem vai concorrer comigo. Como ele não contava que o Atlético pudesse estar disputando com eles nenhum título importante, sim, então ele, na época, nos ajudou. Aí veio de tudo, né? Veio o Arouca, veio o Eric, veio o Roger Guedes, né? Teve mais um que eu... Até agora, três ótimos jogadores. Só que não acabaram dando certo. No papel, o Roger Guedes deu certo. Não, no papel. O Eric, por exemplo, é um jogador que a gente esperava muito dele. Ele foi muito bem no Goiás. Pelo Goiás, né? O Brasil esperava muito dele. Um jogador estilo Bruno Henrique ou aquele outro que está lá no Flamengo lá, o... Marinho? Não, que também saiu do Goiás. Que saiu do Goiás também. Está no Flamengo hoje lá. Foi o último contratado do Flamengo diretamente do Goiás. O Michael, exatamente. O Eric era mais ou menos o Michael. Né? Era mais ou menos isso. Tanto que ele foi contratado diretamente pelo Palmeiras do Goiás. Ele não performou no Palmeiras, mas como eles tinham muitos jogadores bons lá, aí você acaba achando que aquilo ali faltou uma oportunidade e tal, ele vai chegar aqui. Render. Não foi bem aqui, depois saiu daqui, foi pro Botafogo, foi bem no Botafogo, e depois tive notícia que ele foi pro Japão e também foi bem no Japão. No Japão até hoje. Né? O Arouca não. O Arouca, ele era um jogador que tinha um nome, era aquele Arouca do Santos, que a gente conhecia, um jogador extremamente técnico, né? Que poderia ter... Ele chegou aqui, mas não conseguiu mais performar. Ele tinha um problema realmente físico que não deixava com que ele permanecesse em campo durante todas as partidas e tudo mais. E ali também acabou não rendendo. E é claro que quando você não tem dinheiro, você vai fazer contratações ali que a hora vai acertar, a hora não vai acertar. O futebol está muito ligado a dinheiro. Quando você tem dinheiro e competência, cara, não tem erro. Você vai montar times bons. Pode não ser campeão, né? Mas o time vai brigar. Mas vai ser competitivo. Mas com certeza você vai ser competitivo. E nós recebemos um atleta naquela época, então nessa situação fora da Libertadores, e eu acho que nós acabamos fazendo, com todas as críticas que tiveram, né, na época, principalmente ao Galo, né, que era o diretor de futebol, acabamos fazendo uma campanha razoável. O Atlético ficou em sexto, voltou para a Libertadores da América naquele ano, né? E eu acredito muito as críticas ao grau de exigência que a torcida do Atlético passou a ter, né? Quando ganhou o Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, mas o Atlético não tem, ou não tinha, né, melhor dizendo, condição financeira de se manter naquele patamar, né? Até fato que muitos jogadores foram contratados, e é bom que se diga a verdade, naquela época da Libertadores, não foram pagos naquela época, né? Foram empurrados para outras administrações. Foi o Daniel que pagou e eu, né? Então, assim, tudo bem, foi feito um bom trabalho ali no departamento de futebol e tal, mas aí o preço, depois a conta chega, né? Aí ela chegou, e chegou muito na minha gestão, porque estourou também aquela dívida da WRV, que já tinham 18 anos que estavam sendo discutidos em juízo e que não tinha mais saída, né? E eu, como advogado, posso dizer que o processo acaba.